Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu querido, minha querida irmã, bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação, né? Você está pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Estamos aqui mais um dia e hoje é quinta-feira. Hoje é dia de culto, hoje é dia de você estar no culto, ouvindo a palavra, adorando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, tá? Se preparando, né? Para que possamos aí estar com o nosso coração preparado para, se uma hora ou outra, né, um momento, Jesus te chamar, meu irmão, você tem que estar preparado para esse momento, para esta hora, porque a nossa estadia aqui é uma estadia passageira. Nunca esqueça disso, nunca esqueça que a sua estadia aqui neste plano, nesta terra, é passageira, tá bom? É rápido, então por isso não se esqueça disso. Cuide sempre da sua vida espiritual. Se preocupe com a sua vida espiritual mais do que outras coisas, tá bom? Eu quero ler a palavra do Senhor ainda em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler capítulo 17. Ontem nós lemos o capítulo 16, tá? Falamos de Paulo, como foi espancado, como Deus levantou Lídia, como Deus levantou, abençoou o carcereiro através do momento em que ele queria tirar sua própria vida. E Paulo diz, não, nós estamos aqui, não faça isso, tá? Você que não ouviu a live, você vai lá no Facebook ou no YouTube, que você vai ver aí esta palavra forte de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? E nós vamos ler o 17 a partir do primeiro versículo. Eu quero que você pegue sua caneta, sua agenda, para você estar anotando, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, é como prego bem fincados, né? Que vai ao nosso profundo, nosso coração, a nossa alma. Capítulo 17, 1 diz assim, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônia, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, tá? E expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando-os, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. E não achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Tá? Querido irmão, querida irmã, aqui nós vamos aqui olhar, meditar, aprender que não foi nada fácil pregar o evangelho, como hoje não é nada fácil, não é? Paulo tinha um projeto no coração. Deus tinha colocado no coração de Paulo e de Silas o projeto de pregar a palavra de Deus. E até aqui, nós vimos no capítulo 16, que Paulo foi espancado por pregar o evangelho, a palavra do Senhor, por causa que ele, em nome de Jesus, libertou aquela pitonista, aquela moça que adivinha, tá? Ele libertou ela das garras de Satanás, por isso
eles pegaram Paulo e chicotearam a Paulo, botando na prisão. Mas isso não foi empecilho para Paulo, porque ele estando preso de mãos e pés atados num tronco dentro da prisão, no escuro, sem nenhum conforto, eles começaram a cantar e a louvar com hinos e louvores à meia-noite. E à meia-noite um terremoto veio e derrubou todo aquele lugar, quer dizer, estremeceu todinha a prisão de tal maneira que os grilhões e as portas de ferro se abriram. E o carcereiro veio e viu que o mal já estava feito, ou seja, que os presos tinham fugido, e eles disseram: agora vão me matar por causa disso. Mas Paulo gritou a ele e disse: homem, não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Naquele mesmo dia, o carcereiro aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e foi batizado. E toda a sua família, seus parentes foram batizados. E Paulo ali sendo tratado pelo carcereiro, que limpou as suas feridas, colocou remédio, e ali Paulo saiu novamente para pregar o evangelho. Este aí, meu irmão, minha irmã, é o trabalho do homem, da mulher de Deus, do servo de Deus, que tem aí a responsabilidade de levar o evangelho aí aos quatro cantos. E aqui a palavra do Senhor nos diz, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigindo também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Você vê que o evangelho, chegavam às multidões. As multidões iam por causa dos milagres, por causa da palavra que eram pregadas. Então, ajuntava-se muita gente. Então, os homens religiosos ficaram com inveja daquilo tudo e contrataram homens maus, vadios, para poder ficar bagunçando com a vida das pessoas. Tá vendo? Veja, meu querido irmão, que quando nós passamos a fazer algo pelo reino, pela obra de Deus, com amor, Satanás sempre se levanta, não é? Pessoas sendo usadas pelo inimigo se levanta para burlar, para atrapalhar a palavra e o reino de Deus. Mas nada poderá deter aquilo que já está programado para acontecer. Ninguém poderá, meu irmão, minha irmã, frustrar os planos de Deus. Pode levantar todos os potestades e principados do inferno para poder impedir, mas não vai impedir, porque o Senhor está na direção. É o Senhor que está dirigindo. Parece até que muitas vezes quando você programa algo, quando você faz algo, parece que todos estão contra você. Parece que você está sozinho. Mas nesta palavra, ela tem uma profundidade tão grande em Deus, que Deus ele começa a confirmar dentro de você: não tem mais, porque eu que estou. Muitas vezes Deus permite essas provocações. Deus permite esses levantamentos contra, mesmo para provar os seus filhos, se seus filhos estão realmente com projeto, com propósito ou não, tá? Deus muitas vezes permite. Então, querido irmão, estamos tão saturados de imagens e informações que hoje é mais difícil chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, se alguém quer contar uma história para uma criança, terá mais sucesso de mostrar desenhos ou um vídeo. E as novas gerações estão tão acostumadas com a televisão e o computador. Hoje não é mais a televisão, hoje é o computador ou as redes sociais, o seu celular, que caminha com você nas suas mãos, te segue, né? Quer dizer, você segue ele, na verdade. Para que você esteja aí ocupados dia e noite e dia. Tem gente que não larga esse celular, né? Dia e noite e dia com eles nas mãos. Aqui nós falamos das crianças. Eu lembro-me agora que as pessoas precisam de imagens para elas se
prestar atenção nas coisas. Se você contar uma história, antigamente eu lembro muito bem que as novelas eram transmitidas, quem é aí, nossos irmãos e irmãs aí a partir dos 60, né? Deve lembrar disso, a partir de 50 até, que eram as novelas transmitidas nas rádios, era nas rádios, e eles faziam aqueles dramas, né? E na horário da novela, se eu não me engano, parece que era 2 horas da tarde ou era 3 horas da tarde, as mulheres, elas faziam tudo de manhã cedo, para tarde elas ficarem ouvindo a novela, né? Porque as novelas de antes não eram como hoje, né? Essas novelas pornográficas que tem hoje aí, que deturpam, né? Que destrói as famílias, que destrói os filhos. Hoje a televisão não serve para nada, só serve para pôr no lixo. Porque os lixos que passa na televisão, seja de reportagem, seja, irmão, é só lixo. Eu não perco tempo com televisão mais. Televisão a gente usa ela somente para transmitir o programa e só, tá? Não tem interesse mais, porque não tem mais para nos ensinar. Ela nos ensina, eles ensinou até hoje, nós descobrimos que tudo que passa só leva mentira para elevar a audiência da televisão, da programação apenas. Não é para transmitir realmente o que realmente está acontecendo, tá? Muito poucas verdades, muito poucas são transmitindo através da televisão. Por isso que eu digo aos irmãos, pare de ficar assistindo televisão, tá? É melhor você assistir uma mensagem, um hino, louvor, do que você ficar preso às suas telas de televisão, que você só se alimenta daquelas mentiras e crimes e tantas coisas ruins, que vai contaminando a sua mente e o seu coração. Você não tem ideia de quantas pessoas estão sendo contaminadas por isso. Nós temos aí quantas pessoas aí vítimas, não é mesmo? De depressão, de tristeza, de males, de TDAH, por causa disso. Porque as suas mentes estão cheias dessas coisas. Então você quer fazer uma limpeza? Dê a sua televisão embora, jogue no lixo ou faça alguma coisa que você quiser. Pastora, minha televisão tem 40, não sei quantos de polegada. Irmão, então assista filmes que te edificam, filmes que vai trazer fé, mensagens poderosas, né, para o teu coração. E não perca seu tempo em ficar vendo reportagem, vendo coisa de morte, fulano destruiu fulano, matou ciclano. Irmão, essas coisas é que está deixando as pessoas assim, tão doentes, tão enfermas, que nem dormem de noite. Tem gente que não dorme de noite porque fica vendo lá o balanço geral e tantas outras coisas aí, sei lá, que passa, não é verdade? Então, hoje as pessoas veem e se alimentam das imagens. Antigamente era das novelas, que as novelas não eram tão ruins como as novelas de hoje, que vem destruindo, não é? A irmã Mônica diz a verdade. Eu também. Eu me lembro das novelas do rádio. Olha, irmã, você me lembra, né? Eram muito boas. Hoje em dia, eu não assisto nenhuma novela da TV. Glória a Deus, irmã. Isso é bênção. Que todos vocês também sigam aí o exemplo da irmã Mônica. É verdade. Então, eu quero dizer que as mulheres antigamente ficavam coladinhas, né, irmã Mônica? Ficavam ouvindo aquelas novelas, né? Elas eram muito divertidas. Passavam novelas, passavam até filmes, viu? Passava no rádio. As pessoas ficavam lá com o ouvido colado no rádio, ouvindo o que vai acontecer amanhã. No outro dia o povo estava lá. Mas hoje as novelas são realmente uma maldição na vida das famílias. Por isso nós temos hoje tantas famílias destruídas, não é? Essa maldição que foi colocada dentro das nossas casas, tá? Mas graças a Deus que alguns acordaram a tempo, não é verdade, irmã Mônica? E jogaram tudo isso fora no lixo, em nome de Jesus. Então, muitas vezes as crianças, eu dava aula para as crianças com flanelógrafo. Eu não sei se vocês são desse tempo, né? Então a gente construía tirava aqueles desenhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, colava aqueles flanelógrafos, né, no lugar, e ali a gente ia colocando as figuras e contando as histórias para as crianças, né? Eu gostava muito de fazer isso, né? Então as pessoas, elas só analisam ou só
elas recebem ou aprendem quando elas têm as imagens. Por isso, o celular hoje é uma das revoluções que vem trazendo bênção e maldição. Bênção para quem sabe ver, para você que sabe escolher o que você vai ver no celular. Se você for escolher ver um filme evangélico que fala dos valores, né, da família, aí é bênção. Agora, se você for ver filme de pornografia, filme de terror, aí é maldição para você, porque os demônios, eles entram, vocês sabiam disso? Eles entram através da tela da televisão. Eles entram através da tela do celular para destruir as famílias. Tem gente que não acredita nisso, mas existe. Demônios que entram através da tela do computador e da tela do celular para entrar dentro da sua casa, entrar na vida dos seus filhos. Por que que você acha que tem muitos filhos e jovens presos dentro do seu quarto, até trancado a porta para que a mãe ou o pai não o peguem em flagrante, né, pelo aquilo que eles estão vendo? Porque Satanás está ali, ele está sendo orientado e alimentado pelas trevas, né, pelo mundo das trevas. Então, é muito sério hoje o que está acontecendo na vida do povo de Deus. Por isso, traz tanto esfriamento espiritual. E tem muitos crentes metidos nisso. Não pense você que é só o mundo, não. Não é só as pessoas que não conhecem Jesus. A maioria, uma boa parte dos crentes, dos cristãos, crente entre aspas, né? Que estão também presos nesse mundo aí, tá? Das telas, e vendo coisas e ouvindo coisas que vem tirando a sua fé, vem esfriando a sua fé. E a hora que você vai na igreja, você não tem coragem de bater palma, você não tem coragem de orar, você não tem coragem de fazer nada, porque há uma geladeira dentro de você. Porque você tem gastado tempo em ver coisas que não agradam a Deus. Então Deus se afasta, o diabo se aproxima. O diabo, eu digo para você, querido irmão, não é o diabo que leva você para o inferno. E não é Deus que leva você para o inferno. Quem vai para o inferno é a pessoa que toma a posição de ir pela sua própria vontade. Não é Deus e nem o diabo. Porque o diabo, ele está ali em obediência, né, àquilo que Deus mandou. Que ele não ultrapassa a linha de Deus. Deus fala para Satanás, olha, diabo, você vai até aqui, ó, daqui para cá você não ultrapassa, tá? Então ele só vai agir na vida de uma pessoa se ela der lugar. Se ela começar a dar lugar, se ela começar a rejeitar Deus, se ela começar a buscar as coisas que é contra a palavra, então você está dando lugar para ele, então ele tem livre acesso na sua vida. Não adianta você falar, não, o diabo não vai entrar, mas se você estiver dando livre acesso, ele vai entrar, sim senhor e sim senhora. Porque ele tem legalidade para isso. E ele só entra onde há legalidade. Entenda isso, meu irmão. O diabo só vai entrar onde tem legalidade. Você está dando legalidade? Ele vai entrar mesmo. Seja na tela do computador, na tela do celular, ele vai entrar. Então, por isso que as pessoas escolhem o caminho mau e elas vão realmente, né, ir para lugares que não deveriam ir, né, para o inferno, vamos se dizer assim, né? Então, na época aqui do texto que lemos hoje, Paulo não precisava usar recursos audiovisuais para transmitir a sua história. Aliás, há muito emocionante em todos como então conseguia, em conjunto com outros cristãos, causar alvoroço por todo o mundo. É que a mensagem que ele pregava não era como qualquer outra. Eles anunciavam Jesus, o Filho de Deus, enviado à terra para morrer por nós, mas o herói não permaneceu morto, ele ressuscitou e por meio dele as pessoas podem ter acesso a Deus e vida eterna com ele. Apesar de não usar ilustrações em suas mensagens, os cristãos demonstravam com suas próprias vidas a transformação efetuada do Espírito Santo. Você entendeu, irmão? Porque a pessoa dava lugar ao Espírito Santo e o Espírito Santo operava milagres, sinais, maravilhas, eram pessoas transformadas.
Não é pessoas reformadas, não. É transformadas mesmo. Quem roubava não rouba mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem matava não mata mais. Era assim, meu irmão. Porque hoje parece que nós vemos as pessoas passando por um cal, né? Como diz Jesus, sepulcros caiados, né? Então eles passam cal na vida deles, né? E tá tudo certinho, tudo bem, cara tá boa, tá todo mundo bem, por fora tá muito bonito, mas por dentro são sepulcros caiados, são pessoas que não transmitem verdadeiramente a fé que ele professa, são verdadeiros mentirosos que pregam que é uma coisa e depois é outra, então são sepulcros caiados, aquilo que Jesus falou, por fora lindas, maravilhosas, cheirosas, mas por dentro são podres, né? São ossos podres, falam que vem da boca, guardam mágoa, ódio, ressentimento, não perdoam o irmão de jeito nenhum, vão para a igreja cumprir apenas um protocolo, se batiza apenas um protocolo. Tem uma história muito triste, um testemunho, que eu falo que é um testemunho de uma filha na fé nossa, eu não quero dizer o nome, mas ela passou por essa experiência. Ela muito nova, né? Muito nova ainda, e resolveu a casar com um rapaz da roça, um rapaz bonzinho, um rapaz muito, assim, uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, que preza pela família e tal. Então ela se viu ali um bom partido, né? Deixa eu ver a hora. Um bom partido, já está na hora de orar. Um bom partido, e aí ela da igreja ouve a palavra, gosta de Jesus, né? Aceitou Jesus, tudo, batizou ela, né? Já era da igreja, e ele diz: não, eu vou para a igreja com você. E lá na igreja o pastor falou para ele: olha, vocês precisam casar, né? E para casar você precisa ser batizado. Aí ele, muito católico, né? Quer dizer, muito católico não. Eu digo católico, irmão. A pessoa diz que é católico. Ela diz: eu sou católico. Mas é uma pessoa que não é praticante. Porque existe católicos, vocês que estão me assistindo aí, vocês são, realmente vai na igreja, vai na missa e tal. Esse é católico. Mas as pessoas: eu sou católico, vai uma vez no ano na igreja. Então você não é católico, você não pode dizer que é, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa falou: não, se for para casar com ela, eu vou batizar sim. Aí batizou, tal, demorou mais ou menos um ano e meio, para que a lua de mel, a maravilha, as bênçãos, como a gente sempre ouve, né, os primeiros anos de casamento. Aí depois ela começou a olhar e ver que ele não tinha mais interesse de ir na igreja, chamava ele: eu não quero, não estou com vontade, e eu gosto da minha religião e tal. Falou: você não batizou? Batizei, mas eu gosto da minha religião. Mas então por que você casou comigo? Aí, irmão, agora veio a resposta. Eu batizei na igreja porque eu queria casar com você. Tá entendendo? Ele foi bem claro, ele foi bem reto e claro com ela, tá? Sem rodeios. Eu casei com você, fui para a igreja, me batizei porque eu queria casar com você. Casei com você, agora você me deixa em paz. Eu fico na minha e você na sua. Meu irmão, minha irmã. Você tá vendo como é que é as coisas? É desse jeito. Então as pessoas têm que pensar, a pessoa tem que ser transformada por dentro. Então aqui no tempo de Paulo, as pessoas eram transformadas, elas mudavam de vida, elas queriam que outras pessoas estivessem com ela no culto, na igreja, buscando ao Senhor, não é? Então, querido irmão, querida irmã, e aí houve os reboliços, houve as pessoas que falavam, outros falavam, e aí vieram pessoas usadas pelo diabo para acabar com aquele reboliço, tá? Vieram, mas não acabar, porque aquele movimento não era um movimento humano, aquele movimento era um movimento do Espírito Santo. Então eles tentaram abafar ali a obra de Paulo e Silas de tal maneira para eles calarem a boca, para eles pararem, prender, prejudicaram ainda algumas pessoas ali, mas o evangelho não deixou de ser pregado. Quando Cristo é pregado, ninguém consegue ficar indiferente a alguns, porém reage contra as mensagens. E ainda hoje, esses dois tipos de alvoroço
pode ser causado por nós a favor ou contra a mensagem cristã. Não precisamos nem mesmo usar palavras. Nosso modo de vida vai demonstrar a todos de que lado estamos. Podemos proclamar Jesus ou afastar as pessoas dele, tá? Quando entregamos nossa vida a Cristo e demonstramos isso publicamente, podemos causar espanto e gerar conflitos e até desagradar alguns. Os que importam, porém, é que as vidas sejam transformadas pelo amor de Cristo. Que tipo de alvoroço você tem causado, meu querido, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, né? Ilustra que o que Deus quer para a humanidade ou expressar o que desagrada a ele. O cristão transmite uma imagem de Deus, mas seria sempre a verdadeira? Então, eu quero dizer para você nessa manhã, esse Deus que nós servimos, irmão, esse Deus que nós servimos é um Deus que provoca mudança, é um Deus que provoca libertação, cura, milagre, tá? E é um Deus que faz, é um Deus que realiza. E é preciso que você se aproxime dele com sinceridade e com amor. Você pode enganar seu vizinho, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu pai, você pode enganar as pessoas que estão do seu lado, mas a Deus ninguém engana. E se você se aproximar dele com sinceridade, com amor, ele vai provocar um reboliço tão grande na sua vida, tá? Para que você também seja curado, libertado, restaurado de tudo, seja dos vícios, das drogas, da macumbaria, da feitiçaria, da idolatria, de toda coisa ruim. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus é que provoca isso. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que te liberta, tá? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje. O Senhor é o mesmo Deus que operou e opera hoje. Pai, coloca as tuas mãos para visitar esta casa, esta família, esse casal. Senhor, estenda a tua mão para abençoar esta pessoa que está no sítio, nas chácaras, fazendas. Quem sabe impossibilitada, quem sabe doente, enfermo, com algum problema, com alguma necessidade. Vai de encontro agora, Senhor, para quebrar toda a algema do inimigo que está prendendo a sua vida. Em nome de Jesus, Deus de toda glória, de todo poder, toque agora, Senhor, neste corpo, toque agora nos ossos, nos nervos, toque agora na coluna. Senhor, vai operando nesse corpo, em nome de Jesus, toda dor nos ossos, nos nervos, toda dor de barriga, toda dor no estômago, no intestino, nas vias urinárias, ou no coração, no esôfago, nos pulmões, opera no fígado, nos rins. Pai, no útero, na próstata, todas as doenças, todas as enfermidades, eu ordeno, espírito maligno, você que é causador deste mal, saia, bata em retirada agora, dos 4 cantos desta casa, que esta pessoa receba, Jesus, o seu milagre, receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus. Meu querido irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, compartilhe essa live, se inscreva no canal Josi Lima, vai lá no Facebook, no YouTube, se inscreva no canal. Nós vamos entrar nas redes sociais para proclamar o evangelho, a palavra. Não é para curtir coisas que não é necessária, coisas que é coisa ruim, né? Nós vamos curtir, vamos fazer a obra do Senhor enquanto há dia, porque a noite vai chegar, meu querido irmão. E eu quero que você se acorde enquanto tem tempo, tá? Acorda, igreja, acorda, povo de Deus, e veja o que você está fazendo. Vê qual é a imagem que você está vendo. O que está olhando no celular? O que está vendo? Isso está trazendo fé, amor, ou está te afastando de Deus? Então é preciso que você pense nisso e volte rapidamente, imediatamente, porque você não sabe o dia nem a hora que você vai para o reino, que você vai ser chamado, e você não sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Então fique preparado, preparada, porque a qualquer momento ele virá. Que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta. E hoje nós temos culto
às 7h30 da noite, na rua Antônio Cândido Borges 206, na Vila Garcia. Não falte, participe hoje para que a sua fé cresça, para que você possa encher-se da graça, do conhecimento do nosso Deus. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Bom dia, Espírito Santo. E amanhã estaremos de volta pelo Facebook, das 11h20 ao meio-dia, pela 94 FM, das 10 ao meio-dia. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.